E Deus mostra pra gente, eu vou mostrar pra vocês. Quem ofende é uma pessoa de fora. Agora, como eu recebo é o que faz a diferença. Se eu entendo que quem me ofendeu, talvez até porque eu fiz alguma coisa errada, sem querer. Mas ele não teve paciência e veio para cima de mim, veio a forra. E tirou todo aquele rancor em cima de mim. E eu falo, ok, eu não vou receber esse mal para mim. Eu vou deixar que o mal que ele fez para mim, a história conta. E os anos de vida aqui vão mostrar isso. Que quem faz o mal vai colher mal. Ninguém que planta maldade, colhe bondade. Ninguém que a vida toda pisou, no final vai ficar, ai que gostoso, que maravilha. Não, existe uma lei natural que o que se planta, isso se colhe. Se eu plantei toda a ira que eu acabei de passar para vocês, e vocês ficaram com ódio, com rancor, zangados, todos ali para dentro, esperando o momento de revidar em mim, vocês estão começando a entender como Deus vê a coisa. Só que Deus faz o seguinte, você vai andar o seu caminho, e a ação que você tomou, você vai pagar por ela. Mais cedo ou mais tarde você vai pagar. Agora, como nós fazemos? Nós guardamos e cultivamos a raiz do ódio. Nós guardamos e cultivamos a raiz do rancor. Nós guardamos e cultivamos a raiz do eu fui desprezado, eu fui humilhado. E o que causa isso no corpo humano? Doenças. Câncer. Doenças que não saem. Doenças que os médicos não conseguem diagnosticar. Originárias da onde? De um fator externo que eu não tenho que pegar para mim. Quem fez o fator externo, ele que se arque com as consequências da sua atitude. Deus ama assim. Deus não vai culpar. Deus diz, as tuas palavras é que vão te seguir o que você está querendo. Aí você fala, mas o ódio, eu tenho direito à vingança. Deus diz na Bíblia, minha é a vingança. Porque se eu nutro dentro de mim todo o ódio, toda a amargura, toda a tristeza, em pouco tempo eu vou ter problemas comigo mesmo. Eu vou ser uma pessoa que não quero sair de casa. Eu vou ser uma pessoa que não tem vontade de viver. Jesus falou claramente que o que contamina não é o que entra, é o que você botou lá dentro e você está pondo para fora. Se você guardar rancor das pessoas que te magoaram, se você guardar rancor das pessoas que te ofenderam, você não está fazendo o que o Pai ensinou. Aí vocês falam, mas espera um pouquinho. Se eu olhar desse jeito, então Deus, na verdade, ele tem um ponto de limite? Ele tem. E se vocês quiserem saber, o primeiro ponto de limite é quando diz que ele chegou para Noé e falou, Noé, me construa uma arca, porque eu estou desgostoso com a obra que eu fiz. A obra que eu fiz, infelizmente, em nada se parece comigo. Eu fiz uma obra e pedi para que eles fossem meus. E ao invés de serem meus, e se perderam e se perverteram. Noé, você é uma pessoa diferente. Constrói essa arca para mim. Custou só 120 anos para construir. É pouquinho. 120 anos Deus deu de liberdade para as pessoas se arrependerem. Pessoas que olham para Deus e falam, Deus, eu não vou ser igual ao Senhor, mas eu sou filho teu. Então eu tenho dentro de mim amor. Eu tenho dentro de mim bondade. Eu tenho dentro de mim coisas que as maldades das pessoas me fizeram começar a deixar de lado. Mas eu tenho dentro de mim. E eu quero que essas coisas sejam reais. Ninguém ofende vocês sem que Deus deixe de ver. Ninguém toque em nenhum pequenininho dele sem que ele veja. Agora, como você recebe essa ofensa, vai ser a diferença da sua vida. Se você aceitar essa ofensa como uma mágoa, como uma tristeza, como um rancor, a sua vida pode ir de mal a pior. Aí vai dizer, poxa, mas eu estou tão ruim, estou tão doente, e eu fui o ofendido. Claro, você está guardando a mágoa e o rancor dentro de você. E Jesus está dizendo, joga fora. Minha é a vingança. Eu vou tomar conta desses que te afrontaram. E no tempo certo, aquele canteiro de ódio, tá lá, deixa para ele. Planta rosa, planta
coisas boas. No livro de Lucas, capítulo 18, de 1 a 8, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Nesse texto, eu estou tentando preparar vocês para uma coisa chamada preparado para orar. Porque às vezes a gente quer orar, mas a gente está com um canteiro tão cheio de coisa ruim dentro da gente, que a gente não consegue chegar até Deus. Porque a gente, ao longo da vida, a gente armazenou um monte de coisa que não agrada e que não está fazendo bem para o nosso próprio corpo. Ao invés de fazer bem, ao contrário, ele está causando problemas. E a gente ora e fala: mas Deus não responde. Aqui Jesus estava tentando explicar, Jesus, para vocês entenderem, ele estava fazendo umas das suas peregrinações, ele estava vindo da Galileia, no sentido de Jerusalém, estava por volta do ano 28, estava por volta do mês de março, se vocês quiserem saber. Nesse período, ele estava vindo com uma multidão, ele era mais um na multidão que vinha para Jerusalém para adorar. E chegando no caminho, as pessoas estavam conversando e ele conversando com elas. Ele deu 4 ensinos, um deles é esse. E nesse ensino ele falou o seguinte, ele falou de uma forma bem simples: havia numa certa cidade um juiz. Esse juiz, por sua vez, ele não temia nem a Deus, nem a ninguém, porque ele era uma pessoa extremamente soberana. Só que nessa mesma cidade, Jesus falou, tinha uma senhorinha, viúva. Ela era uma pessoa sem posse, e todo dia ela ia na porta do juiz. Seu juiz, tem um probleminha, tem uma pessoa que está me incomodando, eu preciso de solução, juiz. Tem um adversário. Que é adversário? Aquele que é contra você. Você não faz nada. Quantos de nós, às vezes, só de andar pela rua, encontra adversário? Gente que do nada vira para você e fala: eu não vou com a tua cara. O que você fez? Nada. E essa senhora tinha um adversário que, pelo jeito, muito importunava ela. Estava incomodando a vida dela. E ela foi todo dia na casa do juiz. Vamos supor, de manhã, de tarde, de noite. E quem disse que o juiz recebia? Quem disse que o juiz abria a porta para dizer: pois não? Nenhuma coisa fazia. A porta estava cerrada para ela. Mas passaram-se os dias e a persistência dessa mulher, aflita, necessitada, a persistência dela, fez com que o juiz parasse para pensar. Chegou no ponto do incômodo, a palavra correta. E a pessoa parou para pensar e tomou a seguinte decisão: ainda que não devo nada para Deus, não devo nada para homem nenhum, não estou amarrado com ninguém, eu vou atender essa senhora para que ela não me importune mais. Entendam quem está dando a parábola. É o próprio Filho de Deus, o próprio Cristo, dizendo claramente: ainda que. Aí ele completa: será que isso resolve o problema? Jesus fala, com certeza. A solução foi conseguida de que forma? Pela persistência. O que a maioria das pessoas fazem? Bate uma vez, não abriu, não tem ninguém. Vai ver que foi viajar, vai ver que não quer me atender. Ela sabia que ele não queria atender. O caso dela era um caso complicado, mas ela, pela persistência, incomodou uma pessoa que jamais iria se abater por uma pessoa da classe dela. Vamos chamar de uma classe inferior.
E Jesus fala, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos no dia e noite. Deus diz que é longânimo. O que é longânimo? Ele diz que ele tem paciência, que Deus está preparado para fazer. E ele diz que ele não é tardio, não. Ele responde no tempo certo. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Mas o que é que a gente procura de verdade? Eu volto a dizer, a gente está procurando resposta para aqueles que nos ofenderam. Aqueles que nos ofenderam, eles já vão ter seu próprio pagamento pelas atitudes erradas que fizeram conosco. Porque Deus disse, não deixa brotar dentro de ti raízes de amargura, de ódio, de inveja, porque isso não te faz bem, isso só acaba com o que você tem. Antes, planta o amor. Aí ele termina com uma frase interessantíssima. Será que quando o Filho do Homem voltar vai ter fé na terra? Fé é a pessoa acreditar em coisas impossíveis. E Deus sempre fala, ei, pode acreditar em mim que eu sou Deus dos impossíveis. Deus tem resposta. Deus tem os seus sonhos nas mãos dele. E ainda que os dias estejam passados, eu fiz questão de começar com Noé. 120 anos ele foi ali e colocou tábua por tábua para construir um barco. 120 anos. Mas quando ele terminou, ele selou o resultado da humanidade. Porque Deus falou, destruirei a todos. E aqui Jesus disse, eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou encontrar fé. Eu vou encontrar alguém que ainda creia nas palavras que eu estou dizendo. E assim como esse injusto juiz, Deus pode resolver qualquer problema. E Jesus completou, Deus não é um injusto. Pelo contrário, ele falou claramente, ele é longânimo. E aqueles a quem ele ama, ele traz perto dele. A dúvida só é, mas eu me sinto amado de Deus ou não? Se eu me sinto amado de Deus, a gente está preparado para orar agora. Mas e se eu não me sinto amado de Deus? Então eu conto para vocês. Se eu não estou me sentindo amado de Deus, é igual uma história da guerra, e essa é verdadeira, hein? Que um homem, ele era um médico na guerra, um judeu médico, e lá na guerra, feliz da vida, ele recebia as pessoas. E um certo dia teve uma bomba que caiu e matou, e machucou muita gente, muitos feridos. E veio um rapaz de 17 anos, um jovem. Esse jovem veio e as pessoas queriam dar morfina para ele, queriam dar, e ele falou, eu não quero tomar morfina. Ele falou, mas por que esse jovem está aqui? Ele nem estava lá, ele era tocador de bomba, aquele que ficava fazendo barulho para o pessoal fazer as coisas. Ele falou, não, eu não quero. Aí o médico foi, por que você não quer? Eu não quero nenhum tipo de bebida desse tipo, eu quero chegar, se eu morrer, eu quero chegar no céu com lúcido. Aí o médico falou, então toma aqui um pouco de uísque, alguma coisa, para tentar amenizar a sua dor, porque eu vou ter que amputar teu braço e a sua perna. Ele falou, não, eu não quero beber essa bebida e chegar no céu bêbado.